governadora, a senhora sempre faz a referência ao Plano Real, à estabilidade econômica como a conquista do Fernando Henrique e as conquistas sociais localizadas aí no locus do governo Lula. Não cita nunca o governo da presidenta Dilma. O que a senhora vê de diferença entre os dois governos em termos das conquistas sociais? Ou é uma questão, pela proximidade das eleições, de não citá-la, de não atribuir a ela algum tipo de participação nesse projeto? É que as políticas sociais que estávamos nos referindo surgiu no governo do presidente Lula. Da mesma forma como a estabilidade econômica foi uma conquista do governo Fernando Henrique. Eu não posso mudar a realidade e reescrever a história para inscrevê-la em qualquer que seja o outro governo. E obviamente que eu torço para que a presidente Dilma deixe a marca do seu governo, que não seja a marca do retrocesso. Tem sido? Infelizmente, hoje nós temos um desenvolvimento econômico pífio, um crescimento, enfim, todos estão vendo aí as dificuldades, um retrocesso enorme na agenda socioambiental. Estamos à beira do relacionamento de energia e uma situação no Congresso que denuncia a falência dessa governabilidade baseada na distribuição de cargos, em que mesmo com quase 40 ministérios, o governo está completamente vulnerável dentro do Congresso. E eu tenho insistido de que nós, da rede do PSB, não devemos participar de qualquer tipo de chantagem ao governo ou buscar qualquer tipo de desgaste artificial em função de dividendos políticos. Boas políticas, boas propostas devem ser aprovadas. Para mim, isso é uma atitude republicana que deve ser perseguida coerente com o discurso que eu acabei de falar. E eu torço para que ela possa ter a sua própria marca. Infelizmente, ainda não a temos. Qual é a visão do PSB Rede para os programas de terceira geração? Por exemplo, nas diretrizes vocês não citam a continuação do Bolsa Família explicitamente, não citam nominalmente os programas do governo? Porque, como você disse, são diretrizes, mas quando nós dizemos que vamos manter as conquistas sociais e as conquistas da política econômica, é isso que nós estamos dizendo. E em 2010 eu dizia claramente, esse conceito políticas sociais de terceira geração está inscrito nas diretrizes programáticas do programa que eu e o Guilherme defendemos em 2010, onde claramente defendíamos a continuidade do Bolsa Família, aprofundando para essa ideia de políticas sociais customizadas, como foi tão bem aqui colocada pelo BB, que foi ele o coordenador das políticas sociais. Então, não preciso dizer mais nada de que a nossa visão é de institucionalização sustentável das políticas sociais e não de fulanização das políticas. As políticas têm um locus e a gente não tem que ter a mania de querer reescrever a história. O Plano Real começa com o governo do Itamar, ganha força e estabilidade no governo do Fernando Henrique, e essa foi uma grande contribuição do PSDB. As políticas sociais iniciaram-se no programa que foi estabelecido no Congresso como debate inicial, quando foi criado o Fundo de Combate à Pobreza, proposto pelo Antônio Carlos Magalhães, em que pessoas como Ricardo Paz de Barro, Ana Maria Periano e tantos outros inscreveram o conceito de transferência direta de renda com base nas experiências de uma prefeitura aqui do PSDB de São Paulo e nas experiências do Cristóvão Buarque lá no Distrito Federal. E isso prosperou no governo do presidente Lula, depois de fazer uma reavaliação do FOMISÉRIO e criar o Ministério do Desenvolvimento Social. E isso não se pode reescrever a história, isso tem que ser reconhecido e institucionalizado, não mais apenas como ganho de um governo, de um partido, de um presidente, mas como um ganho da sociedade brasileira. É o que eu tenho insistido
assistido. É preciso políticas de longo prazo nos nossos curtos prazos políticos e acabar com a velha política de curto prazo para alongar o nosso prazo na política. Né? É um outro olhar para colocar o país em perspectiva, como nós colocamos nas diretrizes, aprofundar, manter e ampliar as conquistas, aprofundar a nossa democracia e fazer a mudança do modelo predatório de desenvolvimento para um modelo sustentável de desenvolvimento, em bases econômica, social, ambiental, cultural, social, política, ética, em todos os aspectos. Marina, você vai anunciar que é vice do campus ainda esse mês ou vai ficar para depois? Olha, eu e o Eduardo não estamos ansiosos com relação a anúncio de posições dentro de chácara. Nós estamos trabalhando muito para que tenhamos um programa que seja coerente com essas 3 diretrizes a que me referi e que possamos ter uma estrutura que dê suporte a essas diretrizes de forma coerente. É por isso que ele fez todo um esforço da candidatura própria aqui em São Paulo. É por isso que está sendo feito esse esforço da candidatura própria no Rio, em Manaus, em vários lugares já estamos com os problemas resolvidos e aqui em São Paulo temos que celebrar que, de comum acordo, o PSB chegou à conclusão da tese da candidatura própria e estamos trabalhando para isso. Programa e uma base de sustentação coerente para esse programa. O momento de anúncios que porventura possam ser feitos, isso vai acontecer no tempo certo. Agora eu vou sempre repetir, a escolha de vice é uma escolha do candidato a presidente. E eu, quando discuti com o Eduardo, eu não fui para lá pleiteando vaga de vice ou não vice. Eu fui para lá para discutir um programa e qual era a base de sustentação desse programa. E queríamos construir isso ombro a ombro e convidar outras pessoas que tenham identidade com esse programa, como agora já temos o PPS e a discussão com outras lideranças políticas e principalmente a sociedade, o empresariado moderno, a juventude, os professores, os profissionais liberais, os diferentes setores da sociedade brasileira que querem ver o debate, não é um embate, querem saber quem é que assume posição, não é quem faz oposição por oposição. Não se quer o quanto pior, melhor. Nós queremos é que o Brasil, quanto melhor, melhor, para fazer o debate em cima de ganhos e não de perdas. Né? E eu e o Eduardo estamos muito alinhados com esse pensamento, porque não temos nenhum preconceito em reconhecer as coisas boas do governo do Fernando Henrique, nem do governo do PT, da mesma forma que não teremos nenhum problema em relação a não ter uma atitude de complacência com os erros. Então, isso é o que vai fazer a diferença. É uma atitude proativa. Nós não queremos entrar no debate na lógica de desconstruir os outros. Nós queremos entrar no debate com o princípio de estabelecer aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos ser o melhor para o Brasil, com a consciência de que a verdade não vai estar com nenhum de nós, ela vai estar entre nós. Por isso que é bom o debate, não o embate. Por isso que é bom parar com a ideia das simplificações rotulando pessoas, que isso simplesmente não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, mantém a política na mediocridade que hoje a gente se encontra. Que mesmo com quase 40 ministérios, né, dentro do Congresso, agora nós vimos ameaçado o marco civil da internet em função de uma atitude de chantagem com o governo da própria base do governo. Senadora, a senhora falou aqui da decisão de candidatura própria em São Paulo. O Márcio França tem se colocado de uma maneira muito clara como um nome à disposição e tem dito, inclusive, que se tiver uma candidatura, como já havia sido construído ele aqui dentro do partido, seria o nome dele o mais natural. A senhora concorda com isso? Olha, a tese da candidatura própria foi de comum acordo, construída pelo próprio PSB, com a participação do próprio Márcio França, porque só eles poderiam construir e fazer prevalecer essa tese. Como aqui em São Paulo, com a autonomia do Estado de São Paulo, está sendo articulada uma frente,
pensando inclusive o projeto nacional, que envolve a rede, o PSB, o PPS, o próprio PV tem participado dessa discussão, o PSB também tem a abertura para debater no conjunto dos partidos que estão se dispondo ao debate sobre o projeto nacional Eduardo Campos, de ver qual que será o melhor nome para protagonizar essa proposta aqui em São Paulo. E obviamente que o PSB tem seus quadros e está aportando também um nome para o debate, que no caso é o nome do Dr. Márcio França. A rede colocou o nome do Walter e o Ricardo Yang do PPS colocou o seu nome e tem outras pessoas que estão defendendo outros nomes de outros partidos. Inclusive, até a discussão com o PV está sendo aprofundada e o Eduardo é que está coordenando esse processo de diálogo com os demais partidos. Do mesmo jeito que no Rio nós vamos ter a candidatura do Miro, que está colocada, mas o Sirquis também colocou a dele, não é? O bom de tudo isso é que, prevalecendo a ideia da candidatura própria, a gente deixa de ter um problema. A gente passa a ter uma grande quantidade de soluções. Marina, última pergunta. Você sempre fala que a campanha não vai ser feita de ataques diretos e vai ser de proposições de embate de ideias. Mas essa debate de ideias. Sim. Mas essa semana o governador falou que não aguentava mais a Dilma, num tom um pouco elevado do que vinha sendo até agora. O que a senhora acha? Não dá? Não, eu não vi a declaração que o Eduardo fez, não sei o contexto da sua declaração, mas o que eu e ele temos conversado o tempo todo é de que nós não vamos entrar para fazer o jogo da polarização, não vamos entrar para fazer o jogo do embate. Nós vamos fazer o debate. E é preciso debater energia, é preciso debater saúde, segurança, educação, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. É inadmissível ver o país à beira do apagão e as pessoas, em primeiro lugar, negando a realidade, que não pode se fazer uma coisa dessa com um tema tão importante e estratégico para o desenvolvimento do país. Depois, quando não é possível negá-la, minimizando a gravidade dos problemas. E quando não é mais possível minimizar, já procurando um bode expiatório em quem jogar a culpa. O Brasil não precisa desse tipo de postura. O Brasil precisa, a sociedade precisa, as pessoas precisam, é da gente ter a humildade de reconhecer os erros e a coragem de manter os acertos e aprofundar as conquistas. E é claro que a política energética precisa de um planejamento que seja aberto. Precisa de pessoas que entendam de energia no Ministério de Minas e Energia.